Olá, aqui é o professor Roberto Medeiros e a gente está aqui para mais uma aula de NR10. Nosso foco é segurança nas instalações e serviços em eletricidade. A gente já tem falado um pouco sobre NR10, falamos sobre a importância da empresa ter um prontuário das instalações elétricas. Algumas empresas precisam ter esse prontuário. Falamos sobre os treinamentos da NR10, o que é, o que não é. A gente viu detalhes aí dos dois tipos de treinamentos que a NR10 prevê. Última aula, entramos nesse assunto de sinalização de segurança e agora a gente vai falar sobre algumas dúvidas frequentes, alguns detalhes aí que o pessoal pergunta, que saem essas dúvidas aí. Então vem comigo que tem muita coisa interessante para a gente analisar aqui. Pega o seu caderno, pega papel aí para você fazer as suas anotações. Lembrando que as anotações elas são importantes porque até ajuda a gente gravar melhor na nossa mente as informações que a gente está abordando. Então vamos lá, profissionais da área elétrica. Qual é a diferença de habilitado, qualificado, capacitado e autorizado? Anota aí essas palavrinhas, porque o que acontece? São palavras que são muito parecidas, até a pronúncia, e às vezes a gente acaba se perdendo nisso. Então, quando eu falar de um profissional habilitado, então habilitado é aquele trabalhador previamente qualificado e com registro competente no conselho de classe. Então, essa aqui é onde a gente começa a matar o habilitado aqui, matar essa charada, né? Entender melhor como é que funciona a questão do habilitado. O habilitado ele tem registro no conselho de classe. Então o que acontece? Quando a pessoa vai lá, faz a engenharia de eletricidade dela, o que acontece? Ela vai fazer um registro no conselho de engenharia. Então ela vai ter um conselho de classe. A pessoa faz um curso técnico na parte de eletricidade, ela vai ter um conselho de classe que a representa e ela vai lá fazer esse registro. Quando ela tem um conselho de classe, que é necessário que ela se registre nesse conselho para ela poder então atuar, esse profissional é chamado de profissional habilitado. Inclusive esse habilitado e o qualificado que a gente já vai entrar é que podem fazer aí o curso de NR10, né? Podem ser o responsável técnico pelo curso de NR10. Qualificado. O que é o qualificado? O qualificado é aquele trabalhador que pode comprovar conclusão de curso específico na área elétrica, reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino. Então a pessoa foi lá, fez um curso de, vamos supor lá, de 50 horas, de 100 horas, algum curso que tenha um reconhecimento pelo Sistema Oficial de Ensino. Opa, esse é um profissional qualificado, ele se tornou um eletricista, tá? Lembrando, o curso de NR10 é só no habilitado, tá? O qualificado, ele tem que ter o curso de NR10 para poder trabalhar com a parte elétrica. Então é importante a gente ficar antenado nesse detalhe aqui, que eu acabei falando que NR10 os dois poderiam fazer, não. O responsável técnico pelo NR10 vai ser o profissional habilitado, tranquilo? Capacitado. Ó, então a gente já falou do habilitado, já falou do qualificado e agora a gente vai falar do capacitado. O capacitado, ele tem duas situações aqui, ó, que ele tem que atender. Ser treinado pelo profissional habilitado e autorizado, já vamos entrar no autorizado, mas o autorizado é o mais fácil de todos. Lembra lá o que é o habilitado? O habilitado é aquele que tem conselho de classe. Então se ele tem lá o número lá de registro no conselho de classe, pronto, ele é um habilitado. E trabalhe sob a responsabilidade de um profissional habilitado. Então ele está sob a tutela, sob a supervisão desse profissional habilitado. Então, né, uma forma clássica aí, a gente tem um engenheiro de eletricidade que treinou, que está supervisionando um outro profissional que treinou e supervisiona esse capacitado. Tranquilo? E aí, para a gente fechar, o que normalmente a galera fica nas dúvidas aí é o autorizado. Autorizados são aqueles trabalhadores que são qualificados ou que são capacitados com a anuência formal da empresa. Então a empresa foi lá e falou, ó, eu concedo, eu autorizo o fulano X e o fulano Y e o Z
a trabalhar com a parte elétrica aqui dentro da minha empresa. Então, tranquilo, eles são os autorizados. Lembrando que os autorizados, eles têm que ter treinamento também, tá? Que é justamente o que vai mostrar aqui, ó. Então, nesse próxima tela aqui, ó. Os profissionais qualificados e habilitados, tá? Eles vão fazer o quê, ó? São aqueles que têm curso, que fizeram curso específico, tá? E aí tem uns que podem ser capacitados por esses profissionais. Todos eles, se forem mexer na parte elétrica, precisam ter o treinamento de segurança, o treinamento previsto na NR10. E todos eles que mexerem na parte elétrica também têm que estar devidamente autorizado pela empresa para poder atuar nessa área elétrica dentro da empresa. Tranquilo? Então, essa é a nossa primeira parte aqui de dúvidas frequentes. As pessoas não conseguem entender as diferenças entre uma e outra, e aí a gente está de uma forma simples aqui querendo mostrar qual que é a diferença de um e do outro para você entender a hora que você estiver aí na empresa atuando. E a gente fecha essa nossa aula falando aqui sobre a zona de risco. Então é muito importante a gente ficar antenado nessa questão de zona de risco, tá? Porque esse aqui é o ponto energizado. Aí a gente vai ter logo depois da zona de risco a zona controlada e depois a zona livre. É muito importante a gente entender isso, porque normalmente os equipamentos que vão entrar nessa zona de risco, eles têm que ser equipamentos intrinsecamente seguros. A prova dessa eletricidade que vai gerar, que pode gerar aqui, porque senão pode causar um curto-circuito e, consequentemente, iniciar um princípio de incêndio e explosão. Então é importante a gente ter isso muito bem delimitado. Isso aqui é importante. Lembra quando a gente falou sobre sinalização? Então, quando eu for fazer a minha demarcação de sinalização, eu tenho que levar em consideração isso daqui, para me definir quais vão ser as minhas medidas de segurança que eu vou instalar aqui. Dependendo o tanto que chega de energia, você não precisa nem encostar no equipamento para levar um choque. Então, depois você vai poder ler isso com mais detalhe lá na NR10 e você vai ver que isso aqui, conforme a potência que existe de energia, é a distância que eu tenho que ter daquele equipamento, senão eu posso ser afetado. Então, assim a gente finaliza essa nossa parte de NR10 com essas dúvidas frequentes. Então, olha só, falamos sobre prontuário, falamos sobre treinamento, sobre sinalização, agora a gente fechou com essa questão de autorizado, capacitado e habilitado. E a gente continua nas nossas próximas aulas falando um pouco mais sobre segurança. Vem comigo, vamos aprender mais, vamos evoluir. Sucesso e bons estudos para todos.